Náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia são uma das mais desagradáveis experiências vividas pelos pacientes em tratamento quimioterápico. Quando não adequadamente controladas, elas afetam o bem-estar físico, mental, social e emocional do paciente. A pessoa com esse quadro encontra dificuldades para manter suas atividades habituais e podem comprometer os ciclos subsequentes do tratamento, atrasando, alterando ou mesmo levando à interrupção, interferindo diretamente no prognóstico e podendo levar a descompensações clínicas, causas de internação em hospital. Os sintomas induzidos pela quimioterapia têm em comum as vias de ação no sistema nervoso central, que envolvem os chamados neurotransmissores, a dopamina, serotonina, substância P, como importantes mediadores a partir da ativação do chamado centro do vômito, uma área localizada na região pós-trema do cérebro, próxima à área das emoções, além de outros mecanismos com afinidade em células intestinais e demais estímulos advindos de diversas partes do corpo, como músculos tensionados. O perfil dos pacientes é muito variado, mas, via de regra, mulheres jovens, menos do que 55 anos, e pessoas com história de náuseas prévias, de enjoos prévios, fossem em viagem, na gravidez, trazem um perfil mais propenso a ter náuseas induzidas pela quimioterapia. Isso traz uma experiência importante do cuidado e requer, na biografia, alguns dados que vão ser utilizados para a navegação do cuidado. Quanto ao perfil de pacientes, mulheres jovens, menos que 55 anos e pessoas com história de náuseas e enjoos prévios trazem um fator de risco para náuseas induzidas por quimioterapia. E isso leva à necessidade de uma avaliação da experiência do cuidado, desde a biografia, com dados importantes de hábitos de vida, fatores desencadeantes, fatores mediadores, para que essas pessoas tenham um olhar especial ao longo do seu tratamento. Para o melhor manejo, é importante a classificação. Então, as náuseas diferenciadas entre imediatas, tardias, incidentais ou refratárias vêm de acordo com o tempo decorrido entre o início do tratamento e dos sintomas. A náusea imediata é aquela que ocorre até 5 horas após o tratamento. As náuseas tardias são aquelas que ocorrem dias após, levando até 5 dias. A náusea incidental pode acontecer a qualquer momento do tratamento, mesmo em uso de medicações. E náusea refratária é aquela considerada de difícil controle, mesmo em uso dos melhores protocolos de tratamento. Além disso, é necessário fazer uma classificação quanto ao risco emetogênico, o quanto emetizante é aquela droga utilizada no tratamento antineoplásico. Então, a literatura traz que baixo risco, até 10%, até grau 4, alto risco, representando aí mais do que 90%, praticamente sempre vai ocorrer esse risco emetizante, como ocorre na ciclofosfamida, na cisplatina, na ifosfamida, e da necessidade dos protocolos validados pela ASCO, pela ESMO e por outras instituições que prezam pelo cuidado do paciente em protocolos validados. A base do tratamento ela é feita com ações que bloqueiam as vias receptoras emetogênicas e dependem então da droga empregada, no que se refere ao potencial de indução e início de ação sintomática para o devido ajuste de doses e eventuais combinações. As linhas de recomendação mais comuns seguem o uso de medicamentos antagonistas do 5-HT3, derivados da serotonina, são as zetronas, ondansetrona, granizetrona, palonozetrona, das neurocininas, o aprepitanto, fosaprepitanto, netuptanto, e o uso adicional da dexametasona e da olanzapina aos esquemas de tratamento para potenciais moderados a altos, reservando o uso de outros medicamentos conhecidos por sua ação antiemética, como a metoclopramida, o haloperidol, a clorpromazina e os canabinoides, para o controle de eventos incidentais e ou refratários. Há uma outra questão acerca da náusea antecipatória. Falamos da necessidade de investigarmos a biografia, o perfil do paciente, da pessoa com risco emetogênico. E para além de todos esses protocolos, existe algo que preza pela experiência do cuidado da pessoa com risco de desenvolver náuseas e vômitos. A experiência de náusea, a capacidade de uma pessoa desenvolver mais ou menos náusea, está muito ligada às suas emoções. O próprio tratamento antineoplásico, o diagnóstico do câncer, a necessidade de passar por experiências que são consideradas negativas ao longo do tratamento, ficam impressas no centro das emoções e são responsáveis também por um outro tipo de náusea, a náusea antecipatória. Isso ocorre quando a pessoa em tratamento lembra que vai fazer o tratamento, sente cheiros, cores,
fotos, né, qualquer coisa que lembre sobre o seu tratamento e momentos, né, horas ou dias antes do tratamento, começam então a desenvolver um quadro de náusea. Isso leva à necessidade de outros ajustes terapêuticos, sejam eles não farmacológicos, como psicoterapia, ou mesmo farmacológico, como o uso de ansiolíticos, benzodiazepínicos, né? A combinação desses protocolos com a experiência da pessoa, ela é essencial para a melhor tomada de decisões, diante da necessidade de um tratamento customizado. E por falar de medidas não farmacológicas, a importância de associarmos alteração do comportamento, da dieta, ajustes do cotidiano, para que a experiência frente a um quadro de náusea seja minimizado, né? Começando pelos cuidados com a boca, uma higiene adequada, né? A busca por uma assistência odontológica, as medidas que versam sobre ajustes de dieta com menos temperos, com porcionamentos, né? Com menor quantidade nos dias do tratamento, o uso de cítricos, né? A experiência com o gengibre, de águas saborizadas, são alguns dos eventos não farmacológicos voltados por uma alimentação mais leve e que possa ajudar bastante durante o tratamento antineoplásico. E a literatura em suporte a pacientes em tratamento antineoplásico trazem práticas integrativas complementares, a exemplo da acupressão, da yoga, da acupuntura, em pontos selecionados e feitos por profissionais habilitados, como tratamento de escolha, muitas vezes, para pessoas que têm dificuldades, né, e efeitos colaterais com alguns fármacos. E, claro, trazem aí um suporte mente-corpo mais adequado também. Como sempre reforçamos aqui, o suporte multiprofissional é essencial para o acompanhamento dos pacientes em tratamento antineoplásico. A navegação de cuidados adequada, associadas então ao olhar integrado dos profissionais que trabalham em oncologia e hematologia, trazem uma demanda por capacitação dos cuidadores, familiares e do próprio paciente, né? Que sabe identificar quais são os fatores desencadeantes para náuseas e vômitos, quais são os fatores moderadores, de que maneira a experiência do cuidado pode melhorar e agindo em favor da oncologia quanto à revisão do plano terapêutico e dessa maneira garantindo uma continuidade do tratamento com o menor risco possível, seja pelos sintomas ou pelos efeitos colaterais advindos do seu tratamento. Tomemos como exemplo uma mulher jovem, 35 anos, com primo diagnóstico de neoplasia de mama, que se encontra em neoadjuvância. Ela traz como histórico uma gravidez com náuseas, enjoo durante viagens, um perfil de ansiedade, ou seja, né, vários fatores aí de risco para desenvolvimento da náusea induzida pela quimioterapia. O potencial emetogênico da própria droga antineoplásica que vai ser utilizada, uma platina, por exemplo, né? E, eventualmente, uma ansiedade, né? Uma antecipação de um terror, que é a própria náusea, de acordo com a experiência vivida. Disto, a necessidade de um olhar combinado dos profissionais de saúde que atuam em favor de um suporte quimioterápico, de que maneira esta mulher pode ter a sua experiência minimizada em riscos, em sofrimentos e ter a garantia da continuidade do seu tratamento de uma maneira digna, para que ela possa conviver no seu dia a dia com as suas atividades laborais, habituais, interação social, alimentação, descanso, enfim, de uma vida plena, ainda que ela faça um tratamento direcionado para a neoplasia. Bom, como ponto-chave desta abordagem sobre náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, esses sintomas prejudicam muito a qualidade de vida de pacientes em tratamento com câncer. Sintomas mal controlados são responsáveis por baixa adesão a protocolos de tratamento e, claro, mais sofrimento. As experiências prévias de náuseas e vômitos contribuem para uma compreensão do perfil tratado e, portanto, o melhor direcionamento de cuidados multiprofissionais. Ansiedade pode piorar muito o comportamento de resposta ao controle desses sintomas. As recomendações focam na prevenção de náuseas agudas e tardias e o controle incidental, reduzindo então a quantidade de eventos. O tratamento é empregado conforme a classificação de risco emetogênico das drogas utilizadas. Então, faz uma maneira mais customizada. O controle efetivo ele tem um caráter multiprofissional e inclui ações farmacológicas e não farmacológicas. Bom, este é um assunto, né, de um efeito colateral muito comum em pacientes que estão recebendo quimioterapia, podendo ser prevenida e tratada por meio de opções de terapia farmacológica e não farmacológica. Essas estratégias de tratamento multimodal devem ser consideradas paciente a paciente,
de acordo com as diretrizes de tratamento publicadas e, claro, sempre com um olhar compassivo e voltado para uma melhor dignidade de terapias. Se você gostou desse conteúdo, siga-nos, ative o sininho, compartilhe e esteja atento sobre as próximas publicações da Sofosmed. Até lá!